Isso aí, gente. A gente hoje falando sobre missões, falando aqui, conversando com a Nalzira Nascimento, né? Ela que escreveu o livro Evangelização ou Colonização, corrigindo aqui, tese de doutorado, doutora Nalzira, que na verdade até agora eu não falei isso, né? Por que você não gosta que a gente diga que você é doutora? Você é uma doutora. Com formação, com capacitação. Você defende tanto essa tese das pessoas se capacitarem. Então tem que dizer, você não é uma pessoa que trabalha dentro de conceitos empíricos. Você também tem todo o conceitual aí te subsidiando em tudo que você faz. Não é? Uhum. Por que você não gosta que fale? Ah, sei lá, eu brinco muito com os jovens, sou maloqueira e tal, né? Uhum. Uhum. Ana Alzira, evangelização ou colonização? Quais são, qual é a sua tese principal com relação a esse livro? Por que você decidiu transformar a sua tese num livro? Então, primeiro, não é o evangelho que é colonizador, ser de Jesus ou falar de Jesus não é colonizar. Então, quero deixar bem claro, falar do Senhor Jesus, compartilhar nossa fé é maravilhoso. É o que me dá alegria, compartilhar minha fé, falar do que Jesus fez na nossa vida, né? E colonização, que o livro está dizendo, é sobre as nossas abordagens. E me incomodava muito, quando fui para lá, e eu ficava assim, como que eu vou chegar, como eu vou ser um deles, como que eu me faço entender? E no livro eu falo muito isso, eu defendo que nós temos uma obsessão por metas e estatísticas. E nós somos muito assim, quantas almas? E nós estamos tão preocupados com estatísticas, com metas e impor programas, implantar coisas, que nós não vemos o outro, sabe? Eu estou tão preocupada que você seja mais uma estatística minha, porque é tipo assim, olha, Celeste, eu queria te falar de Jesus, que o ponto 1 diz que você é pecador, o ponto 2, você quer orar comigo e tal? E é tipo assim, tá, vamos orar, ó Deus, beleza, tal. Então, assim, eu fico tão preocupada, minha motivação é cumprir metas, é mais uma alma, que eu não vejo a Celeste, eu não vejo a pessoa, não é? Então eu falo que, por causa dessa obsessão gerencial, nós temos essa coisa da gerenciabilidade. É uma missiologia preocupada com números, né? E somos assim, a gente avalia espiritualidade. Quantos membros você tem? Quantas almas fulano ganhou? Aquele missionário batizou quantos? Os relatórios. O relatório é importante, eu acho assim, é importante gerenciabilidade, mas não ser nossa motivação, não é? E eu falo assim que motivações erradas fazem antimissão. E muitas vezes eu vejo gente compartilhando a fé com motivações erradas, né? Então, colonização está... E eu falo que nós muitas vezes usamos uma lógica colonial, porque na colonização eles vinham para o novo continente e interessados nas riquezas, interessados nessa nova terra, e os outros, e os índios, os nativos, trabalhavam para eles e produziam o que eles queriam, em troca dessa cristianização, certeza do paraíso e tal. Então, assim, eu te dou o paraíso, a certeza do paraíso, você me dá o ouro e tal. Então, era assim, a motivação para fazer aquilo era cumprimento dos seus objetivos. Então, na verdade, tudo aquilo era para alcançar o objetivo dele. Então, muitas vezes, nossa motivação são nossos objetivos. É muito triste. E não o amor pelo outro. A gente vai falar de Jesus para alguém, mas você não está vendo ele, a história dele, você não está nem aí com ele. Está nem se importando, não, né? Você quer orar comigo? Então, assim, eu estou preocupado de mandar mais um a Deus. Mais um tal,
E às vezes aí depois essa pessoa não entende esse evangelho e essa aceitação de Jesus ela acaba não perdurando porque não há um entendimento do que é realmente esse evangelho transformador. Tem a ver com aquela história de agora viver o evangelho de Cristo. Não entende o que é viver o evangelho de Cristo, né? Não entende o que é viver o evangelho de Cristo, né? Ana, eu queria compartilhar contigo que quando eu fui no lançamento do seu livro aqui no Rio de Janeiro, lá no seminário, e estava ouvindo essa tua tese, essa tua explicação do conceito do colonialismo, né, onde a gente não respeita o outro, a gente não olha para as necessidades do outro, me lembrei, isso até já falei muitas vezes aqui, de uma mensagem do pastor Tim Tucker, também trabalhando na África, onde ele estava como um colonizador, chegando e pregando o evangelho, e as pessoas morrendo de fome lá, né? Morrendo de fome, até que uma pessoa chega para ele e diz assim, pastor, não me fale de esperança, meus filhos estão morrendo de fome. E ele foi entender que ele precisava olhar para o que estava acontecendo ali, e se ele pudesse ajudar naquilo, ele estaria mostrando o amor de Deus muito mais do que, eu vou usar aqui uma palavra talvez um pouco forte, mas do que com uma verborreia de evangelho, né? De falar, falar, falar e não praticar. E me chamou a atenção de uma forma gritante na sua exposição do quanto nós somos colonizadores no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Como a gente faz isso? Não só na pregação do evangelho, né? Mas chega e não respeita o outro, não olha para o outro, só enxerga. Nós somos egoístas. Um brutal desafio de transformação, né? Não? O conceito de colonialismo, né? Eu trabalho várias vezes esse conceito no livro, e uma delas, que o Boaventura Souza Santos dá, ele diz assim, é quando você decide o que é bom para o outro. E nós fazemos isso no dia a dia direto, sabe? E eu vejo muitas ações evangelísticas colonialistas. E mesmo pessoas que se dizem de movimentos de vanguarda aí, né? Ah, mas eu sou da missão X, Y, não sei o quê. Mas é colonialista muitas vezes, porque eu estou preocupado de dar um discurso ou ir lá, subir no morro para fazer tal coisa, mas eu não estou vendo as pessoas. Como quebrar, Ana? Como quebrar? Eu que decido o que é bom para elas, e isso é colonialismo. Como né? quebrar isso? Eu acho assim que a gente tem que... Isso é um exercício, né? Eu falo muito a importância de você ouvir o outro, porque só ouvindo você vai conseguir dialogar, senão é um monólogo. Nós criamos monoculturas e quebrando isso é você começar a praticar ouvir, né? Eu vejo muito, é que no caso eu foquei em nós evangélicos, né? Mas muitas situações tristes que a gente vê, eu fiz isso muitas vezes também, não é? Eu decidir o que era bom para os outros, né? Infelizmente. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão, mas em situações onde são situações de resgate, né? Mas tem que levar em consideração toda essa situação. E a gente tem que aprender, né, Celeste, com a história. E eu coloco isso uma das saídas, é você aprender com a história. Então, já disse alguém, uma frase mais ou menos assim, eu não sei, mas é que a história ensina que a gente não aprende mesmo com a história. Você vê sempre o ser humano repetindo erros, né? Não aprendemos. Perfeito. Ana, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Ai, que pena, né? Mas eu vou para o intervalo e volto, ainda na tentativa de ouvir duas respostas suas. Eu queria saber qual é o seu sonho e o que dá sentido à sua vida. Tá bom? Tá bom. Intervalo, volto já já.